Salve, salve galera, tudo bem? Bom, na última semana foram anunciados os jogadores que disputariam a próxima edição do Nike Hub Summit e entre eles está o Gui Santos, atleta do Minas, e isso já começou a gerar provocação entre Liga Nacional de Basquete e CBB, a Confederação Brasileira de Basquete. E é sobre isso que a gente vai falar, um fato muito legal que serve para a gente acabar explicando algumas briguinhas aí entre as instituições. Tá? Então antes da gente começar, não se esquece de curtir esse vídeo, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações, hein? Se inscreve. Bom, vamos lá. O que é o Nike Hub Summit, né? Para começar, é um evento da Nike feito com prospectos ao redor do mundo, né? Do basquete. Eles montam um time com os principais jovens talentos dos Estados Unidos para enfrentar um time dos principais jovens talentos ao redor do mundo. E esse evento não vai acontecer esse ano, também não aconteceu ano passado por conta da pandemia, né? Seria muito complicado o deslocamento de uma galera de vários países para concentrar, é difícil. Mas mesmo assim, os jogadores que participariam tiveram seus nomes divulgados, porque isso serve também como uma forma muito boa de prestígio, né? Você estar lá por si só já é muito bom, e ter uma boa atuação nesse evento e nos treinamentos que antecedem esse evento é melhor ainda, porque você fica ali no radar de várias equipes da NBA, praticamente todas enviam olheiros, veem os relatórios, etc. Mas só de estar lá já é muito bom, né? O Didi também já foi eleito, não conseguiu jogar por causa da pandemia. O último brasileiro que jogou foi o Iago, em 2018 ou 2019, não me recordo agora, mas para vocês terem uma ideia, na edição dele tinha, por exemplo, o R.J. Barrett, que foi um dos primeiros nomes do draft que acabou jogando está ainda, né, no New York Knicks, jogou com Bol Bol, jogou com Tyler Hero, então jogou com muita gente, e o principal nome jogou junto com o Iago, Zion Williamson, né, uma das futuras estrelas da NBA ali, né, o jogador do New Orleans Pelicans. Então é um evento gabaritado, né, que vai gente de peso, então estar lá é muito bom, é muito legal. E o Gui Santos, atleta do Minas, de 18 anos, foi chamado. Se o evento acontecesse presencialmente, ele jogaria, ele representaria lá o Brasil, seria muito legal, né, a nomeação dele foi muito boa. E aí já gerou aquele atrito, né? A CBB, a Confederação Brasileira de Basquete, ela já fez aquele post nas redes sociais, disparou release, falando que o nosso atleta aqui foi revelado pela seleção brasileira, é cria dos torneios de base da Confederação Brasileira de Basquete, em parceria com o CBC, não sei o que, aconteceu graças a gente, tá. A Liga Nacional de Basquete, nesse caso específico, ela não se pronunciou, mas em outras ocasiões ela já deu também as suas alfinetadas na CBB, né? E assim, duas instituições que dizem, né, querer reerguer o basquete, reestruturar o basquete, ficar com picuinha. A gente sabe, quem assistiu meu vídeo aqui falando sobre o rebaixamento, porque não existe rebaixamento no NBB, sabe que eu já falei ali um pouquinho da briga entre as instituições, né, da rixa, melhor dizendo, entre as instituições, como a CBB ela busca controlar todos os aspectos do campeonato, do basquete brasileiro, melhor dizendo, incluindo os campeonatos de elite, né, que, a meu ver, deveriam ficar no formato de ligas independentes, assim como acontece em outros países, né, deveria ficar como Liga de Basquete Feminino, deveria ficar como NBB, mas a CBB ela está fazendo diversos movimentos nos últimos anos para tentar retomar esse posto aí de gerenciar o principal torneio de basquete no Brasil, tanto no masculino quanto no feminino. Também a criação do Campeonato Brasileiro de Basquete mesmo, que existe hoje, que ainda é uma espécie de segunda divisão, ela foi feita da maneira que foi feita, visando a médio prazo a tomar o lugar do NBB, né? O próprio nome, a própria marca, o fato do campeão ser chamado pela confederação de campeão brasileiro. Agora eles inventaram de ter anel. A ideia de ter anel de campeão é legal, mas quem tem anel de campeão é quem vence o principal torneio do país, sabe? Então são vários simbolismos, várias coisas que, por mais que em notas oficiais se reafirme o compromisso, a união entre as entidades para reerguer o basquete brasileiro, a gente sabe que no final das contas a CBB está querendo espizinhar a Liga Nacional de Basquete, fica cutucando nas redes sociais, às vezes a Liga Nacional responde, às vezes não, como foi o caso do Gui Santos, mas fato é, vamos pegar um pouco a trajetória do Gui Santos. Bom, primeiro que toda essa picuinha tira de lado o esforço do menino.
né? Vem de uma família de jogador, né? O pai dele é o Davidson, que jogou no começo da década passada em Araraquara, em São José. Teve ali um certo destaque até nas primeiras edições do NBB, nas últimas edições do Campeonato Brasileiro da CBB também. E ele é filho dele, é filho do Davidson, o Gui Santos, né? E ele teve muito mérito de chegar nesse ponto, né? Um menino de qualidade, é uma das promessas do basquete brasileiro, não se sabe até que ponto ele pode chegar, mas tem muita qualidade sim, já mostrou que tem um potencial muito grande. E ele começou sim nas categorias de base ali, disputou vários torneios organizados pela CBB, em parceria com o CBC, depois ele chegou e disputou a Liga de Desenvolvimento da Liga Nacional de Basquete, né? Disputou a LDB, depois chegou a disputar o NBB, né? Tá muito bem, principalmente nessa temporada. É um destaque da seleção e assim, olha que ótimo. Não é muito boa essa trajetória, passando por todos os lugares, por todas as instituições, passando por quem faz a base, passando pela transição que é a Liga de Desenvolvimento, chegando muito bem ao profissional, que é o Minas, e a seleção. Não é excelente? Sabe, nenhuma instituição, a liga, a confederação, ninguém precisa ser pai do menino. O pai do Gui Santos é o Davidson, sabe? Não precisa ser a CBB, não precisa ser a liga, não é o Léo Costa, técnico do Minas, não é o Petrovic, técnico da seleção, sabe? Por que não fazer jus aos seus próprios slogans e a Confederação Brasileira de Basquete realmente atuar na direção, na linha de quanto mais basquete melhor? A Liga Nacional de Basquete atuar na linha do nosso basquete, do basquete brasileiro. É tudo, no final das contas, são entidades diferentes porque elas têm objetivos no mundo ideal, elas teriam objetivos e escopos diferentes, mas elas trabalham em prol do mesmo objetivo. Só que o que parece que acontece é que só vale trabalhar em prol do mesmo objetivo se a maior parte do caminho ou se a maior parte do reconhecimento, quando esse objetivo for alcançado, ficar com fulano ou com beltrano. E não é para ser assim. Não com instituições desse nível, não com instituições desse tipo, dessa importância, porque o basquete brasileiro é delas, basicamente, passa por elas. Sabe, a gente vê nos Estados Unidos é uma situação um pouco diferente, mas Argentina, Espanha, a gente vê as confederações nacionais desses países organizando e estruturando torneios de base, né, fazendo ali toda a disseminação com crianças, com adolescentes, com jovens adultos, e também os torneios profissionais mais inferiores para equipes que não têm orçamento, coisas mais regionais, mais específicas. E enquanto isso, a elite, o show business, a exposição, tanto de maneira para o mercado interno quanto para o mercado externo, em formatos de liga, em formato de instituições, de equipes, de pessoal preparado especificamente para isso. Porque essa galera não precisa ficar se preocupando com a equipe de base, não precisa ficar se preocupando com o fomento do basquete no Brasil. E a galera da confederação não precisa ficar se preocupando em vender o campeonato. Eles precisam formar uma galera, garantir que o esporte, que a sua modalidade, que devia ser o grande objetivo de todas as confederações, que aquela modalidade renda frutos para a elite daquele esporte e também, né, tão importante quanto, que forme cidadãos, que tire criança da rua, que tire criança do crime, todo aquele papo que a gente já sabe do esporte também como questões sociais também, da importância do esporte. E não é o que a gente vê. E não é só no caso do Gui Santos, tá? Que tem essa... é cria da CBC, cria da CBB, cria da Liga de Desenvolvimento. É com o próprio Campeonato Brasileiro. É com a própria briguinha para ver quem vai ter apoio do CBC, do Comitê Brasileiro de Clubes, que agora passou a apoiar o NBB. É briguinha para ver quem revelou também, além do Gui Santos, o Didi e o Iago. Porque um dos argumentos da Confederação Brasileira de Basquete é que o técnico Petrovic, né, o croata, o técnico da seleção principal, ele convocou o Gui Santos quando ele ainda tinha 2-3 minutos de média de jogo pelo Minas e ele tinha 17 anos. Ele convocou o menino porque ele viu o Gui Santos jogar bem em camps, mas também viu no NBB e na Liga de Desenvolvimento, né? Não vamos ser cego. E convocou para tentar ali desenvolver e dar uma renovada na seleção brasileira. A mesma coisa que ele fez com o Didi e o Iago. O Iago em menor impacto um pouco, mas também com o Didi, sabe, de
de colocar esses jovens em evidência e só depois disso eles tiveram espaço nos seus clubes. Não deixa de ser uma verdade, né? Que eles tiveram espaço, um maior espaço nos seus clubes depois de serem convocados para a seleção. Mas o foco não devia ser esse, sabe? O foco é você pegar, primeiro, você valorizar o trabalho, o perfil do treinador do Petrovic, que ele tem essa questão de pegar esses caras muito jovens e já colocar em nível alto, já colocar na seleção para treinar com o Alex, para treinar com o Marquinhos, para enfrentar Argentina, Panamá, para ir para Mundial e ganhar essa experiência, ganhar rodagem, porque quando o Alex, quando o Marquinhos, quando o Leandrinho, o Varejão aposentar, ter gente que dê conta do recado, né? Que não é o que acontecia até então. Mas isso é meio o perfil dele, sabe? Não é algo tão institucional assim. Mas a CBB vem tirando proveito disso, né? Até com um maior impacto nas redes sociais, na cabeça do torcedor, né? Do usuário mais leve de basquete, esse soft user que a gente fala quando a gente analisa usuários em redes sociais, seguidores, apoiadores do esporte, etc. Quando, na verdade, o foco devia ser o seguinte: por que esses caras só apareceram porque um louco da Croácia resolveu convocar? Um louco no bom sentido, mas porque ninguém mais fez isso antes dele. Por que isso só aconteceu? Por que não tem espaço nos clubes? E não é agora, nunca teve. Nunca teve. Sabe? Por que a Liga, agora pensando do lado da Liga Nacional de Basquete, por que a LDB está cada vez mais esvaziada? Houve a promessa anos atrás de que a LDB seria obrigatória para todos os times que participaram do NBB, mas isso foi adiado um ano, depois veio pandemia e tudo mais. Do lado da CBB também, né? Olha só, com tantos problemas que aconteceram na última década, porque veja, o Gui Santos tem 18 anos hoje. Ele fez toda a trajetória de base dele durante um período em que a Confederação Brasileira de Basquete era um desastre. Era um desastre, se afundando em dívida, sendo suspensa pela FIBA. Em 2016, quando o Brasil foi suspenso pela FIBA, o Gui Santos tinha 13 anos. 12, 13 anos. Eu parei um pouquinho para fazer a conta. Sabe, ele fez toda essa trajetória no pior momento da Liga, da Confederação Brasileira de Basquete, e mesmo assim a gente conseguiu formar um bom jogador. Imagina se fosse tudo estruturado, se tivesse ramificações no país inteiro, se não tivesse torneios de base melhores apenas em meia dúzia de estados do Brasil, quantos talentos a gente não teria? Eu questionei a mesma coisa numa live que eu fiz no Área Restritiva com a Adriana, ex-jogadora de basquete da seleção e que hoje coordena um projeto de capacitação de treinadores para o basquete feminino. Eu perguntei a mesma coisa para ela naquela live, eu vou deixar o link aqui embaixo, sobre a Damires. A Damires é um maior destaque brasileiro na WNBA, é uma das principais jogadoras na posição do mundo. Ela também foi formada do nada quase, sabe? Uma geração quase espontânea, a partir de projetos aqui e ali que nunca desistiram de fomentar e de ensinar o basquete, porque em termos de estrutura, de confederação, de um sistema nacional, para que fossem gerados mais Gui Santos, para que fossem gerados mais Didis, mais Iagos, mais Damires, no caso do futebol, do basquete feminino, basicamente não existe. Muito menos ainda na última década. Sabe, a questão devia ser essa união, não ficar espizinhando, não um querer tomar o lugar do outro. Sabe, então, foi muito legal esse chamado do Gui Santos, assim como foi do Iago, assim como foi do Didi, de muitos outros nomes também, dos eventos da Adidas, que já foram também, Gabriel Jaú, Maicão. Então, esse devia ser o foco. Devia ser pegar, como que o Gui Santos chegou nesse ponto? Como que ele consegue render bem na seleção? Como ele consegue render bem no Minas tão jovem? O que a gente fez de certo? O que a gente deixou de fazer? Quantos caras nesse mesmo perfil a gente não perdeu para diversos fatores aí? Eu não estou nem falando de crime, mas que abandonaram o esporte, foram seguir uma vida aí na sociedade civil comum. Sabe, o foco devia ser esse, não briguinha em rede social. Sabe, quantos anos a gente tem? Sabe, quantos anos vocês têm? E não adianta fazer piadinha que a Liga Nacional tem 14, 15 anos. Olha quem gere, sabe? Olha quem comanda, olha quem faz as ações. O foco devia ser esse, devia ser união, não ficar briguinha. Mas infelizmente no Brasil a gente pensa mais em relações de poder, em perpetuação, em estar em evidência, do que no final das contas cumprir o seu estatuto, né? Cumprir a função para a qual tais instituições existem. E é isso, essa é a minha opinião. Sucesso ao Gui Santos, infelizmente não vai poder participar,
né, desse evento, que é muito legal, mas tomara que ele consiga continuar mostrando o seu basquete a nível internacional, se desenvolva e seja ali, daqui a alguns anos, um dos principais nomes do basquete brasileiro, quem sabe na Europa, quem sabe na NBA, por que não? Mas isso não sou eu que vou cravar qual que é o potencial dele aqui, que siga se desenvolvendo. Beleza? Nos próximos dias volto com vídeos aqui também, NBB, tem novidade da Champions, e é isso aí, galera. Muito obrigado, até a próxima e falou!